Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 5, vamos ao capítulo 6 do material didático, defendendo a teologia. Vamos falar de acusações e defesas da teologia, dos teólogos. Número 1, o teólogo e a ciência. Acusação. O teólogo não é um cientista, pois não encara os debates com mente aberta. Isso aqui é uma das maiores falácias da história, ok? Porque, principalmente nos dias atuais, os cristãos estão debatendo, sim, os cristãos estão desafiando os evolucionistas, ok? Estão desafiando os ateus, e os ateus normalmente defendem o evolucionismo, ok? Os criacionistas estão defendendo, desafiando os ateus, e os ateus não têm resposta, ok? O americano, que ele sempre promove debates lá nos Estados Unidos, já há algumas décadas, eles chamam o local do debate, eles chamam de abate dos cordeiros. Ele fala, os ateus vêm aqui, eu questiono eles sobre a origem do universo, né, quando eu coloco as questões de causa e efeito. Esse universo é um efeito. Qual é a causa dele? Eles não têm o que responder. Nós estamos buscando uma resposta no multiverso. Eles sempre falavam isso. E agora que o Steve Hawking, 10 dias antes de morrer, ele deixou um artigo dizendo, esqueçam o multiverso. Ou seja, então eles não têm o que responder. Ok? Então os debates estão acontecendo, mostrando que os teólogos têm sim mente aberta, eles debatem. Eu comento aí, né? Eles acusam os teólogos de não ser um cientista porque nós temos os chamados dogmas. Mas podemos dizer que eles têm crenças tão fortes que podem ser chamados de dogmas, tais como a origem do universo através do átomo original. Eles dizem que existia um átomo original, mas, inclusive, segundo alguns cientistas, essa definição está errada. Os cientistas dizem que o que existia seria algo menor do que a menor partícula do átomo. Olha, se eu tenho a menor partícula do átomo e se existe algo menor do que ele, significa que é nada, né? Algo menor do que a menor partícula, ok? Mas, tudo bem, vamos dizer que existia um átomo original, então, como que esse átomo veio a existir? Se a própria ciência hoje diz que a matéria não é eterna. Se a matéria não é eterna, eles então têm que explicar como que esse átomo veio a existir. Então hoje a ciência simplesmente não tem resposta para isso. E eu coloquei um segundo ponto aí para vocês também, a descrença na participação de Deus na criação. Um desses debates que você encontra aí no YouTube, ok? O debate entre Richard Dawkins com o professor John Knox, né? Não me lembro bem o nome dele agora. Deixa eu ver aqui, olha, o debate de Richard Dawkins versus John Lennox. Ok? Durante esse debate, eu vou colocar até esse link lá no grupo para vocês. Durante esse debate tem um momento bem interessante que nós vemos como esses ateus realmente eles têm problema de raciocínio lógico. O ateu, né, que ele está defendendo o ateísmo, o Richard Dawkins, o que ele diz? Ele fala assim, olha, eu reconheço, eu não vou mais dizer que eu vou provar a inexistência de Deus. Eu reconheço que não tem como provar a inexistência de Deus. Caramba, demorou muito para reconhecer isso. Porque só o indivíduo que diz eu vou provar que Deus não existe, ele já é irracional. Porque se algo não existe, não tem como ser gerado prova da sua inexistência. Você pode até alegar que ninguém consegue provar que ele existe, mas também jamais será gerado prova da sua inexistência, já que ele, no conceito do Dawkins, não existe. Seria mais ou menos assim, eu acredito que Saci Pererê não existe. Aí chega alguém para mim, Pastor Levi, vamos fazer uma pesquisa, tentar provar que Saci Pererê não existe?
Pessoal, se eu fosse irracional para fazer isso. Porque, como eu sei que Saci Pererê não existe, eu sei que não tem como ser gerado prova da sua inexistência. Então, se ele pensa que Deus não existe, ele não deveria tentar provar que Deus não existe, porque então ele não conseguiria prova da sua inexistência, ok? Mas, na verdade, eu coloquei o link desse debate lá no grupo, se vocês quiserem ver. Ele está, claro, um debate em inglês, mas ele está legendado, e é bem interessante. Vocês vão aprender muitas coisas, e vocês veem que no debate, claramente, o John Lennox, ele leva vantagem, até porque o Richard Dawkins é um biólogo, ok? Biologia não exige muito raciocínio lógico, e o cristão que foi debater com ele, John Lennox, ele é um matemático. O matemático, ele é o rei da lógica, ok? Aí acha que vai ganhar um debate, ainda mais que ele está defendendo, né, o erro. O Richard Dawkins está defendendo o erro, e o John Lennox, cheio de lógica, matemático, ele está defendendo a verdade, né? Bom, a defesa, eu coloco aí para vocês. O teólogo tem a mente aberta para os debates e busca conhecimento em todas as fontes, sendo, portanto, um cientista. Cientista, o que significa cientista? Também para explicar a vocês, que alguns podem até dizer, eu não quero ser um cientista não. Mas cientista, irmãos, a princípio significa aquele que pensa, aquele que tem conhecimento. Porque cientista vem de ciência, um termo latino, né, que significa conhecimento. Okay? Mas esse termo cientista, ele é aplicado de uma maneira especial hoje para descrever aqueles cientistas que trabalham com a ciência moderna. Bom, se for falar de ciência moderna, aquele que leva para o laboratório, né, um exemplo para testar. Deixa eu ver se colocar água no motor preparado para funcionar, a gasolina vai funcionar. Eu coloquei água em um, tentei ligar, o carro nem ligou. Botei em outro, olha, não funciona. A ciência moderna ou o cientista moderno funciona assim. É claro que nesse sentido, o teólogo não é um cientista, porque teologia, pelo menos essas questões que nós estamos tratando do mundo espiritual, são coisas que nós não temos como levar para um laboratório e testar. Ninguém tem como levar para um laboratório, eu vou aqui medir a sua fé, né, a sua confiança em Deus. Isso não existe. Então, nós trabalhamos com temas, com questões que não tem como ser medido, não tem como ser testado no laboratório. Então, repetindo, a palavra cientista literalmente significa aquele que tem conhecimento, né? Ciência, conhecimento. Cientista, aquele que possui conhecimento. Então, é claro que o teólogo é um conhecimento. Ele possui o conhecimento do mundo espiritual. Agora, o cientista moderno, a qual realmente o cristão não vai fazer parte dele, o teólogo não vai fazer parte dele, esse vive de examinar o mundo material. Ele pode pegar e levar para um laboratório. Deixa eu pegar esse tipo de rocha aqui, deixa eu ver se esse é um tipo de rocha, né, que existe só na Terra, ou esse aqui que dizem que trouxeram da Lua. Eu posso comparar eles, né, numa banca de um laboratório, vamos assim dizer. Eu posso comparar, eu posso pegar também um exemplo, achei aqui um pedaço de madeira fossilizado. Eu posso, no caso, testar a idade desse pedaço de madeira, porque ele tem carbono 14, então eu vou levar para um laboratório. Você trabalhar com questões, com temas materiais, físicos, do mundo físico é uma coisa, mas trabalhar do mundo espiritual, você não vai conseguir testar, ok? É como aquele que dizia, né, que a oração, ela tem como ser medida o poder dela. Teve um cientista que disse isso certa vez, e ele comparou a uma determinada quantidade de antenas parabólicas, né, que percebia-se que ela gerava uma energia, captava uma energia. Então, foi um ateu que eu conheci, pelo menos um homem que se dizia ateu, né? Aí ele falava assim, olha, então isso daí tem poder.
Quando você está orando, é como se você ligasse as suas antenas parabólicas. E ele chegava para mim, eu não sei se de forma séria, né? Se de forma, assim, querendo ironizar, fazer piada, ele me falava assim, poxa, liga as tuas antenas parabólicas, faz uma oração para me ajudar a fazer isso. Eu falei, rapaz, eu não vou orar por você, porque você diz que não acredita em Deus, esse negócio de antena parabólica não existe, né? Se algum dia você acreditar em Deus, então eu oro por essa questão. Você está pedindo para eu mentir, eu dizer que eu estou ligando minhas antenas parabólicas e orando por você? Não, isso não faz sentido, ok? A Bíblia diz que para que se aproxime de Deus é necessário que o homem creia que ele existe. Então não tem sentido você querer uma influência. Não, é que você só fazendo isso você pode me dar uma energia positiva. Não existe energia positiva. Existe a operação de Deus, né? Mas para Deus operar, você tem que se aproximar dele. Para você se aproximar dele, você tem que crer que ele existe, né? Do contrário, não tem como fazer uma oração, né?